Fala pessoal, tudo bem? Bora para mais uma dica? Bom, vamos falar sobre absenteísmo. Quando a gente fala sobre absenteísmo, o cálculo de absenteísmo, ele é simples, nada mais é do que a gente pegar nossa carga horária de trabalho, né, programada, e tudo que eu fizer, se eu fizer uma carga horária abaixo, chegar atrasado, sair antecipado, eu faço o cálculo desse período ao qual eu trabalhei dividido pela minha carga horária programada, certo? Perfeito, na teoria é exatamente assim. Quando a gente faz isso na prática, existem alguns conceitos que a gente precisa considerar, né? Vamos lá, acho que essa é a dica, né, para deixar bem detalhado e quando aí fizermos aí o cálculo de absenteísmo, a gente é, é, vai conseguir fazer aí de uma forma bem detalhada, bem explicada e passar também que muitas vezes a equipe de staff, até mesmo a equipe de planejamento, às vezes tem um conceito diferente, então isso precisa estar 100% alinhado, beleza? Então aqui eu fiz uma coisa bem simples no arquivo Excel. Coloquei aqui um exemplo de uma carga horária, tá? De 6 horas e 20, iniciando às 10 e terminando às 16h20, às 4h20. Tá? Então aqui eu coloquei uma carga horária só para exemplificar. Aqui eu coloquei uma soma, que aqui nessa linha de baixo aqui eu vou colocar a quantidade de atrasos ou saídas antecipadas que a gente pode ter na situação do exemplo aqui. O cálculo que eu vou fazer, né? Qual que é o meu cálculo final do absenteísmo em si, tá? E é isso, tá? É uma coisa bem simples e aí a gente vai entrar no detalhe de possíveis conceitos, tá? Então aqui é um exemplo, vamos colocar o exemplo de um agente, então ele tem a entrada às 10 e nesse dia especificamente falando, ele entrou às 10h30, ele chegou atrasado 30 minutos, né? E aí ele foi terminar a sua jornada de trabalho, que terminava às 4h20 e ele saiu às 4, ou seja, 20 minutos antes, né? Aí eu tenho duas situações aqui do absenteísmo. A primeira situação, que identifica o absenteísmo em si, né? O primeiro atraso dele, né? E aqui a saída antecipada. Ah, mas daí podem perguntar, o atraso, beleza, foi justificado, chegou de fato atrasado, e aí ele vai ser considerado no absenteísmo. E essa saída antecipada aqui foi uma saída que ele precisou sair mais cedo, porém, ela pode ser justificada, que ele teve autorização para sair mais cedo, porém, é necessário a gente calcular o absenteísmo do dia, considerar esse tempo, mesmo ele sendo justificado, porque a gente precisa comparar com relação à necessidade de pessoas do dia. Tá? Se eu tinha as pessoas naquele horário, se não tinha, independente da justificativa, tem que considerar. Então, essa é a primeira consideração que a gente faz. E aí, nesse caso aqui, especificamente falando, considerando a carga horária de 6 horas e 20, ele teve aí 50 minutos de atraso, que eu fiz a soma aqui, né, de ausências, digamos assim, né, com relação à sua jornada de trabalho, à sua programação do trabalho em si. E aí, qual é o cálculo que eu faço aqui? Eu já tinha até feito aqui, ó, mas eu vou deletar de novo. Ó, vou colocar esse cálculo aqui para baixo. Essa é a minha carga horária, 6 horas e 20, e o cálculo está aqui. Qual que é o meu cálculo? Eu venho aqui e pego o meu tempo total de atraso e divido pela minha jornada de trabalho programada. E aí ele vai me trazer exatamente o cálculo aqui. Nesse dia em específico, eu fiquei 13,16% de ausência com relação à minha programação. E aí o que eu considero como absenteísmo de uma forma geral? A ausência, né, fato, com relação à programação, considero todos os atrasos e possíveis saídas antecipadas. E aí, como eu disse, essas saídas antecipadas, ou até mesmo, eu já avisei que eu vou chegar atrasado, né, e está justificado por algum determinado motivo. Eu preciso considerar isso como absenteísmo para poder identificar no dia o que pode ter me gerado impacto com relação ao resultado, tá? Então, isso a gente considera independente da situação. E aí tem um outro ponto aqui, que é um ponto que sempre é questão de conceito, como que eu falei, como eu disse. Vou adicionar mais uma linha, vamos supor. Era para eu entrar às 10 horas, eu entrei às 11 horas, cheguei atrasado 1 hora, digamos assim, só que no final do dia eu compensei, eu fiquei até às 17h20. Ou seja, vou colocar os 17h20 aqui em cima, eu fiquei mais 1 hora, né? A grosso modo, e aí eu fiz todo o processo, tudo certinho. A grosso modo, eu cumpri a minha jornada de trabalho de 6 horas e 20. Cumpri? Perfeito, cumpriu. Só que eu vou considerar 1 hora de atraso e eu não vou considerar essa 1 hora aqui por cálculo de absenteísmo. Por quê? Porque eu precisava do agente nesse período aqui. Nesse período aqui, desculpa.
exatamente nesse período aqui. Nesse intervalo aqui, eu precisava dele, só que ele só chegou às 11 horas. Né? Vamos colocar aqui às 11 horas. Né? E aqui no final do dia, no final da jornada dele, eu não precisava mais dele porque eu já tinha outras pessoas entrando e tudo mais. Né? Isso só para reforçar o cálculo, gente. Só para ter a questão de conceito do cálculo. Então, essa 1 hora que ele ficou para compensar, se eu fizer o cálculo de uma forma geral, apenas analisando o tempo que ele trabalhou, o absenteísmo dele aqui vai ser 0, certo? Ele vai ter trabalhado 100% da sua carga horária. Porém, para a área de dimensionamento, para a área de planejamento da UFM, ele teve um absenteísmo aqui. Ele teve um absenteísmo de 1 hora. E aí essa 1 hora representa quanto? É só fazer o cálculo. Pega lá essa 1 hora e divide pela sua carga de trabalho. Ela representou quase 16% aqui. Ó. E aí o que acontece? Eu posso ter tido um impacto nessa primeira hora aqui, né, a partir do ponto, essa 1 hora de atraso, né, que eu tive aqui, mesmo ela sendo já justificada e autorizada. Eu preciso ter essa informação porque, caso eu tenha algum problema de fila de espera, alguma situação, essa ausência de 1 hora aqui, mesmo sendo justificada, eu vou conseguir entender, né, falar, olha, nesse período aqui eu tive uma pessoa a menos, né, nesse intervalo, independente do motivo, e isso também me gerou um impacto por conta que eu tinha poucas pessoas. Um exemplo, eu só tinha 3 pessoas escaladas nesse período aqui, e aí ficaram só 2 pessoas. Por conta disso, eu acabei tendo uma fila e o qual gerou aí um impacto na operação. E no final do dia, não necessariamente eu precisava dessa pessoa. É claro, se for uma situação atípica, onde o meu quadro de pessoas está menor, vai ajudar? Vai. Mas independente da situação, eu preciso calcular o absenteísmo. Mesmo que esse absenteísmo aqui que eu estou calculando não impacte para o agente porque ele foi justificado, eu tenho que ter as duas informações. Vamos supor, se estivesse sendo feita uma campanha do operador, do agente em si, eu vou considerar então como está justificado, eu vou abonar e ele não vai ser impactado com relação à campanha. Porém, para uma análise de resultados, é necessário considerar esse absenteísmo. Beleza? Então o cálculo é muito simples e aí assim, é fácil calcular, é tranquilo, mas para que ele fique muito mais assertivo o seu cálculo de absenteísmo, é interessante você calcular para cada evento. Nesse caso aqui, as entradas e saídas antecipadas, né, os atrasos justificados ou não e as possíveis compensações. Beleza? Tá aí então, gente, mais uma dica aí falando do indicador de absenteísmo. Se você tiver alguma dúvida aí, coloca aí no comentário, né? Curte, comenta aí esse post, demais essa dica aí falando do indicador de absenteísmo. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, fique à vontade aí para colocar nos comentários, para que a gente possa cada vez mais evoluir, trazer mais dicas e vídeos aí para vocês, beleza? Por hoje é só então, pessoal, um abraço, até mais.